natureza. Milhares de estorninhos num bailado alucinante nos céus da Sardanha. Chama-se a este fenómeno a murmuração dos estorninhos. Grandes bandos destas aves movimentam-se de forma totalmente sincronizada, apesar das súbitas mudanças de direção, e mesmo quando se cruzam, evitam qualquer colisão numa espantosa demonstração de beleza natural. Este é o nosso canal, A Sabedoria do Bode, ou Sabedoria do Bode. Nós vivemos dentro de um campo amplo, ser consciente, da qual nós somos limitados pela nossa ignorância, pela nossa incapacidade de expandir a nossa memória até o ponto em que possamos despertar ou despontar dentro de nós o que realmente nós somos. Existe uma diferença entre a expansão e a religião. Quando se fala em expansão da consciência, não se trata de uma forma religiosa ou mística, de nós alcançarmos o pleno conhecimento do nosso intelecto, do nosso ser, que estamos nesse invólucro carnívoro, ou de carne, que é carnívoro por sua própria natureza e habitar dentro deste plano em que estamos habituados a viver fisicamente e não temos uma noção, muitas vezes por descuido, de que o que nós somos além daquilo que nós somos como humanos. É nesse ponto que diferencia a ignorância e a razão, a consciência e a inconsciência, a ignorância e a expansão da consciência, aonde o homem consegue, através do seu cérebro, desenvolvê-lo e, através deste mesmo desenvolvimento, o homem conseguir utilizar as energias do seu cérebro para assim desenvolver ou conhecer ou explorar aquilo que está fisicamente invisível aos nossos olhos humanos. O que é que eu quero falar? Não estou falando de você tomar droga e ficar a sua mente variando. Não estou me referindo a isto. Mas se na sua própria consciência você conseguir desenvolver uma harmonia com a própria natureza, onde você terá uma expansão da sua mente, unindo-se a consciência ao universo em que rodeia. O que estou falando e o que é que estou falando? Então, voltando a certos pontos, aonde se vê várias religiões, aonde muitos dos grandes mestres do conhecimento adquiriram conhecimento através da expansão da consciência e tentando ensinar aquilo que eles desenvolveram, aquilo que eles conheceram de uma forma mais simples, mais natural, ou utilizando a fé de poucos ou de muitos que estão em volta dele, para que despontasse dentro de cada indivíduo a força interior para ele desbrochar e poder ter o conhecimento amplo que está não nele, mas fora dele, na natureza em que nela habitamos. Do que é em que eu estou me referindo e a que estou me referindo. Quando nós paramos a observar a história de Buda, percebemos que ele, através de ver o ambiente a qual que o rodeava, ele conseguiu tirar ensinamentos que lhe ajudavam a muitos que estavam em dificuldades ou enfermos, ou mesmo duvidosos no seu dia a dia, medo da vida que eles levavam. Ele conseguiu trazer a eles uma nova esperança de vida e uma confiança interior, para que essas pessoas confiassem em seu interior, na sua pessoa interior, ou na natureza que o rodeia, e pudesse assim vencer os obstáculos da vida. Por isso ele colocava muitas coisas dentro da razão, com palavras, e aquelas palavras como fé colocada em prática tornava as coisas mais fáceis para a sua sobrevivência.
Então teve Buda, teve vários outros que trouxeram uma mensagem para que as pessoas pudessem entender o ambiente em que ela está vivendo. O anseio da vida o levava ao pavor, ao medo, à solidão, ao isolamento. E neste ponto é que muitos desses que alcançaram a plena consciência de sua fé, da sua consciência, de sua realidade, puderam auxiliar os que estavam fracos e abatidos. Então vou entrar num ponto aqui muito importante, que muitas das pessoas que são praticantes em certas religiões conseguem alcançar, como diz o hindu, a nirvana. Mas o que é a nirvana em si? É apenas, como diz no Evangelho, a expansão. Eu já não coloco nem expansão aqui, porque o Evangelho não reconhece essa palavra expansão da consciência, mas é um arrebatamento pelo Espírito, como eles dizem, o Espírito Santo. Então, a expansão ela se dá quando o homem alcança interiormente a convicção de sua fé, do seu conhecimento, do conhecimento da natureza que o rodeia. Quando ele tem fé naquilo que lhe é sobrenatural, naquilo que ele está achando que é sobrenatural, que na realidade é a sua própria interiorizada consciência que desponta e desbrocha para que ele possa entender o ambiente e o plano em que ele vive. Nós somos como uma flor. Eu vou dar um exemplo aqui. Nós somos como uma rosa, um botão fechado. Ao bater o sol sobre ela, o vento, e assim o tempo que a cada dia vai lhe dando forças, ou seja, vai lhe dando tempo para que ela possa desbrochar e abrir, ela vai desenvolver, vai ao mesmo tempo ter energias para abrir, até que venha murchar. E assim é a natureza humana, a natureza de todo ser que dentro de si ele tem a convicção, o desejo de conhecer aquele que as pessoas chamam de Deus. O que é este Deus e quem é Deus e o que é Deus? Então deixo esse ponto para você ter a sua própria conclusão. Eu volto agora a falar sobre a parte do Evangelho em que nós vemos 12 discípulos, vou colocá-lo assim arredondando, 12 discípulos. Nestes 12 discípulos, nós só encontramos um que era realmente muito próximo, que era João. Assim, segundo escrito está. E João tinha um coração puro, um coração aberto, um coração flexível, a qual ele se identificava com aquele que chamavam o Cristo. E João, após a crucifixão, pelo que é demonstrado no próprio Evangelho, o único que estava presente na crucifixão era João, porque todos os outros estavam escondidos e nenhum lá foram ver o corpo do Cristo sobre a cruz estendido. E mais tarde, um outro homem, que era Senhor ali conhecido, pede que tirasse da estaca ou da cruz, da madeira, do madeireiro, como queiram colocar, aquele corpo que já estava, segundo muitos, inerte. Então nós estamos nos deparando com uma situação muito interessante. Os discípulos, eles não estavam presentes, eles fugiram e se esconderam e ficaram ocultos até após a morte do sacrifício que foi feito do próprio Cristo. E aí diz que João estava presente com as Marias que lá estavam. Se 4 ou 3 ou 2, o que importa é que estava as Marias e João estava lá. Mas os outros apóstolos você não encontra em nenhuma parte dizendo que eles estavam presentes e participaram vendo a crucifixão. Então só João realmente a viu. E nesse ponto é que eu aqui coloco uma expansão da visão do que é realmente a consciência. E diz que eles foram discípulos do próprio Cristo. Mas o único que estava à altura, segundo o que está escrito, do amor de Cristo, João, a qual antes da morte, segundo está escrito, o próprio Cristo disse: Maria, eis aí teu filho, disse João, eis aí a tua mãe. Então nós ali observamos uma transição, posso colocar assim, de palavras
E diz que Pedro andou sobre as águas. E, com medo, ou por pouca fé, afundou. E também diz que, após tudo aquilo, Jesus, em um certo momento, disse que perguntou a Pedro se o amava. E ali tem aquelas trocas de palavras, de mensagens que ali se redizem, ou se é redigida, falada a todos que leem as Escrituras. Mas o que me traz aqui ainda é mais um passo à frente. Em nenhuma parte cita que alguém deles foram arrebatados, mas diz que falaram em línguas estranhas, é o que está escrito. Mas o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, o que eu quero trazer aqui, diz que ele foi o discípulo de Gamaliel. No entanto, Gamaliel, em nenhum momento ali, cita o conhecimento do Cristo. Em nenhum momento, Paulo ouviu falar de Cristo, se ele era discípulo de Gamaliel. E Gamaliel ali em Jerusalém, em toda aquela área, ele era um grandão ali dentro. Ele tinha condições de ter contato com todos que estavam ali na cidade de Jerusalém, ou Israel. E observe que aquelas cidades não eram cidades como hoje, eram cidades de pequenos portes, que as pessoas praticamente uma conheciam a outra, ouviam falar uma da outra, todos tinham facilidade de comunicar. Mas, tanto é que Gamaliel não conheceu Jesus, tanto é que mandou que identificasse o Cristo, para que assim fosse identificado quem era o Cristo entre a multidão. Traz palavras dizendo que Jesus, aos 12 anos, em público, leu e ali testificou da Escritura, ou seja, dos escritos que ali estava. Então, observe bem que se as Escrituras lidas por ele aos 12 anos, ele já era conhecido, porque diz que multidões vinham da Síria ouvir os sermões do próprio Cristo. Será que Gamaliel nunca tinha ouvido falar de Jesus? E Paulo nunca tinha ouvido falar de Jesus? Diz que da Síria vinham pessoas ouvir os sermões da montanha, como assim é colocado. Então é a minha pergunta: quem era esse a qual foi identificado por Judas? Quem era o Cristo realmente, se não era conhecido aquele a qual foi crucificado por Gamaliel? Ou seja, identificado por Gamaliel, não crucificado por Gamaliel. Então eu coloco essa condição, que as pessoas veem que aqueles grupos de judeus estavam revoltados com o Cristo por mensagens que eram anunciadas. No entanto, após a crucifixão, os discípulos não foram perseguidos. No entanto, foi Estevão e os outros discípulos, que diziam que eram discípulos. Ou seja, aqueles que estavam falando do Evangelho, anunciando o Evangelho, eram perseguidos, mas os apóstolos não foram perseguidos. Só anos depois, Pedro e Tiago foram perseguidos. Então aí há uma certa falha de mensagem ou de entendimento. Quem escreveu realmente os evangelhos? Que ano foi escrito esses evangelhos? Que não bate com os fatos ocorridos na época em que o Cristo estava ali presente, vivo. Então, fala que os discípulos, não os discípulos que estavam com Jesus, mas diz que os pregadores perseguidos não eram os 12 que esteve com ele, mas sim Estevão e outros que estavam em outras regiões. Então há um certo mistério. Está escrito, não estou aqui colocando nada. E outra coisa também que não está dentro do contexto é a parte que fala que quando Jesus automaticamente morre ou desfalece o seu corpo, vamos colocar assim, diz que os véus do templo se rasgou e houve um terremoto, os mortos saíram da sepultura. Mas outra coisa que traz aqui estranho é que ninguém ouviu após isto os sepulcros se abrir e os mortos saírem da cidade. Quando foi que isto ocorreu? Realmente, quando aconteceu estes fatos? Porque Paulo, que estava em Jerusalém, não tinha ouvido falar. E nenhum deles tinha ouvido falar e não era anunciado, porque Paulo mesmo confessa que não o conhecia.
Se ele não conhecia, como não conhecia, se ele era discípulo e conviveu, aprendeu com Gamaliel, ele era aluno de Gamaliel. E Gamaliel estava presente dentro da região em que Jesus Cristo estava anunciando o próprio evangelho que ele assim falava. Então existe um disparate, vamos dizer assim, colocar que não é a palavra adequada, mas é uma coisa que não bate, entendeu? Não tem realmente, não concilia uma verdade com a outra. Se os mortos não são anunciados, não são conhecidos, não tem nada escrito que os mortos ressuscitaram, apenas alguns textos que é colocado depois de 50, 100 anos, no evangelho a qual é assim colocado. Então os fatos dessa ressurreição não existiu. Então o fato dos mortos ter saído da sepultura e o terremoto não existiu, porque não existem dados concretos que digam que houve um grande terremoto. E Paulo não mostra que o terremoto aconteceu. Em nenhuma parte da escritura se cita do terremoto. Eu digo um exemplo simples. Olha, o evangelho sendo pregado da forma que Paulo poderia pregar, ou qualquer um outro, diz: esse a qual vós ressuscitaste, que ressuscitou os mortos e andou sobre a cidade, ou sobre Israel, e todos presenciaram, ou sobre qualquer outra cidade, os mortos ressuscitados, estes a qual vocês o crucificaram, este é o Cristo que trouxe os mortos à vida. Mas em nenhuma parte você vê citações sobre este assunto. Então fala sobre aquele que foi ressuscitado, este anuncia. Então existe uma diferença de interpretações dentro do próprio evangelho. E outra coisa, ainda vamos muito mais profundo. Paulo, ele perseguia, e ele quando vê aquela luz, assim segundo dito, a luz, ou o som, a voz, ou seja, que ele ouviu, que ele disse que ele caiu para trás, como sempre desacordado, ou desmaiou, ou que seja, o que é ocorrido naquele momento, não dar a interpretação correta do que foi que aconteceu. Ele diz: quem és tu, Senhor? Ele diz: sou Cristo a que tu persegues. Paulo perseguia aquele que ele, como o homem da fé, o homem judeu, consciente do judaísmo, ele perseguia aquele que havia ressuscitado dos mortos. A minha pergunta é: será que Paulo não ouviu falar que ele ressuscitou dos mortos? Será que Paulo não ouviu falar que o véu do templo se rasgou e tremeu o solo? Tudo tremeu, os mortos saíram? Paulo não sabia. Em nenhuma parte Paulo cita que tinha acontecido tais fatos. Em nenhuma outra parte qualquer um outro tenha testificado a isso. Mas está escrito. Então, alguns que lá escreveu, a minha pergunta é: foi quem escreveu? Ou quem testificou? Porque se anunciava, mas não se falava sobre os mortos que havia ressuscitado. Um grande buraco há nessa verdade. Se o fato não ocorreu, então se diz que ocorreu. Outro fato traz. Eu aqui vou colocar uma outra coisa muito interessante. Diz que Paulo foi levado ao terceiro céu. Em outra parte diz que ele foi levado ao paraíso. Aonde está esse paraíso? Dentro do terceiro céu. Então ele não foi ao céu, ele foi ao terceiro céu. E onde está esse terceiro céu que não está no paraíso? Ou está no paraíso e não está aqui. Então existe uma certa... Não estou duvidando da interpretação cristã, ou interpretação de quem recebe o evangelho. Eu quero ser muito mais profundo no assunto, não desmerecendo a fé de cada um ou de quem quer que seja. Porque todos os que estão no evangelho, eles falam que são arrebatados. Então vou colocar aqui pontos em que é muito comum as pessoas ouvirem dentro da igreja que fui arrebatado. Fui arrebatado. E, bom, este arrebatamento, para ser arrebatado, as pessoas não precisam ficar desacordadas. Por que eu coloco desta forma? Porque o arrebatamento não quer dizer que você perdeu a consciência do seu corpo, em maneira nenhuma. Porque há uma coisa interessante, vou falar agora coisas que as pessoas que tiveram a experiência sabem realmente o que estou falando. Quando você está realmente em espírito, como é colocado pelo próprio evangelho, ou as pessoas que assim o colocam, quando a sua mente ela se expande, o seu corpo continua no seu lugar. Você é consciente do seu corpo, mas o seu ser se expande, você vê
ouve o seu corpo e as coisas já não são naturais. Você se expande a sua consciência e o universo está à sua frente. Se você diz que foi levado ao espírito, você tem a consciência que o seu corpo está separado de sua consciência e a sua consciência se expande ao universo e seu corpo ainda continua ligado à consciência por uma fio pequena de existência da consciência. Então o corpo está independente desta consciência, onde sua consciência se universaliza na consciência do Espírito, que você chama de Espírito Santo. Então, para você dizer para mim que foi levado ao terceiro céu e não sabe se foi corpo ou fora do corpo, como você foi levado ao corpo se você não sabe que está no seu corpo ou que sua consciência está ligada ao seu corpo? Porque todo aquele que teve uma experiência excedente da sua consciência abundante da normalidade, ele sabe que ele vê o corpo e está fora do corpo, ainda que ele esteja com o corpo físico aparente, ele pode expandir ao universo total e chegar ao pleno conhecimento que o seu ser, a consciência universal, ela é expansiva, ela é expandida, ela é onisciente, ela é onipresente, ela está presente no universo. Então, como você pode entender o que eu estou falando? Então, vou ser um pouquinho claro aqui, porque as pessoas que tiverem experiência podem não querer contar, ou se envergonhar de falar, ou temer falar. Mas eu coloco um texto que diz aqui que o Espírito volta a Deus, que o Espírito está ligado a Deus por consciência. O Espírito é ligado a Deus porque é universal consciência, única consciência, que é prima consciência de todas as consciências que existem, que estão ligadas à mesma consciência. O que é que eu estou falando? A chuva cai em gotas e gotas de água, mas a quantidade de água que volta ao oceano é uma quantidade, uma só. Se a nossa consciência, ela é como as gotas de águas, que elas retornam ao universo e continua, depois que retorna ao oceano, é uma só, é assim a nossa consciência. Ela pode estar no alto, pode estar embaixo, ela está em qualquer condição, pode ser fluente ou em vapor, ou esteja dividida em hidrogênio e oxigênio, separando do oxigênio do hidrogênio, continua sendo água em estado diferente, mas ela está consciente do seu estado natural. Então, assim é o nosso ser. Se você está ligado a esta consciência física, não quer dizer que esteja desligado da sua consciência universal. Você está ligado de alguma forma. O que precisa desenvolver a sua consciência, o seu universo interior, para desbrochar a sua mente no universo exterior e você ver que tudo está embaixo ou sobre suas mãos. E que mãos são estas? A mão do universo, a consciência eterna, consciência digna que existe sobre todo o universo, a consciência expansiva da nossa razão. Então, entrando por outro lado da consciência, não me aprofundando mais do que já falei aqui, vou trazendo um outro ponto muito interessante. Paulo diz que foi levado ao terceiro céu e ouviu vozes ou palavras que são difíceis de explicar, ou uma consciência normal difícil de entendê-la. Se você está na consciência racional da ignorância humana, jamais você compreenderá as inspirações ou a ideia, a expressão da consciência universal. Porque nós somos limitados pelo nosso corpo, somos limitados pela nossa consciência, mas nosso universo, ele é eterno. A nossa consciência, ela está limitada no corpo físico, mas ela pode expandir ao universo. É como se... Eu vou colocar um fato aqui interessante de um filme muito interessante que todos conhecem. Você já ouviu falar, ou já ouviram o primeiro filme que fala dos avatares, o Avatar, em que as pessoas ligam o seu cérebro, mas as raízes do seu cérebro, que são seus cabelos, à árvore, e todos estão coligados ao mesmo universo, não a mesma árvore, ali simbolizando a árvore da vida.
Então, simbolizando isso, a árvore da vida, todos estamos ligados nesta árvore da vida. E esta árvore da vida faz parte de tudo aquilo que está vivo ou existe sobre a natureza. Então você tem que entender que você está ligado aonde, ou você está desligado de quem. A palavra que traz o apóstolo Paulo dizendo que ele foi ao terceiro céu, e foi ao paraíso. Ele diz que não tinha palavras nem expressões para explicar aquilo que havia visto. Ora, o que havia visto, Paulo? Se ele estava numa consciência humana, então ele viu as coisas que são humanas que não podia ele explicar aos que ouviram, ou aqueles que ouviram ele falar, ou que não ouviram ele falar, mas apenas foi escrito por alguém que diz que Paulo falou. Nesse ponto em que entra essa parte do Evangelho, se você observar o Evangelho, ele mistifica esta parte da consciência, ele mistifica a razão humana da existência, a vida humana dentro do corpo físico em que o homem habita, em que dentro desse corpo que ele habita, dentro da vida que o mantém respirando e andando consciente em sua alma, quer dizer, movimentos do corpo em respiração, a aspiração do seu corpo, enquanto ele tem um corpo físico, ele está consciente no plano físico da existência. Mas quando sua mente se desprende ou a sua consciência se unifica ao universal, ele deixa de ser o plano físico. Então ele não tem mais recordações da sua física matéria que existe, porque ele faz parte da consciência que é universal. Então tudo está dentro do mesmo plano. Quando você analisa, e que é Deus? O que é a existência de Deus? Deus é o universo ao qual estamos e nele estamos vivendo e nele existimos. Neste universo estamos presente, consciente de que podemos enxergar, ouvir ou falar, trocar ideias ou discernir ideias e termos uma consciência que pode expressar com sentimentos ou palavras a expressão das energias desprendidas pelo cérebro. O que somos nós? Aí diz, em certos textos, diz que somos pequenos deuses, deuses sobre o planeta. Mas este Deus que assim está presente porque podemos fazer, podemos construir, podemos harmonizar no corpo que estamos, no entanto não temos mais poder como ao pó descemos. Então somos consciência plena, consciência existente, consciência presente no mundo em que habitamos. Até o próximo vídeo.